E mais uma vez eu estou aqui na Clínica Neodonto hoje para conhecer um pouco mais sobre a atuação da fonoaudiologia dentro da odontologia, que eles têm essa equipe multidisciplinar e a fonoaudióloga que faz parte da equipe da Neodonto é a doutora Richelle Marinho, que a gente vai bater um papo agora exatamente sobre essa atuação, que é tão importante, que faz tão diferença aí no resultado final dos tratamentos. Bom dia, doutora Richelle. Bom dia. Vamos começar falando como é que a fono entrou aí nessa área da odontologia. Bom, inicialmente a fonoaudiologia na odontologia começou pela ortodontia. Então hoje ainda é o campo da fonoaudiologia que trabalha com a odontologia mais conhecido, que mais se atua. E começou como? Começou pela alteração de deglutição. Principalmente, que é o que a gente chama de deglutição atípica, que é quando o paciente finaliza um tratamento ortodôntico, já tem a oclusão ok, né, a oclusão normal, e ele apresenta uma alteração de deglutição. E essa alteração de deglutição, que é uma interposição de língua na hora que ele deglute, a força que essa língua faz nos dentes faz com que ele possa ter uma recidiva do tratamento ortodôntico. Então, hoje em dia, é quase que obrigatório o paciente fazer um tratamento fonoaudiológico antes de retirar o aparelho, assim, muito próximo da retirada do aparelho, para que a gente faça essa avaliação, veja se há realmente essa necessidade, para que ele não venha ter possíveis recidivas em decorrência dessa postura de língua inadequada na deglutição e na fala, ou até mesmo em repouso. Certo, e como é que é esse tratamento? Quanto tempo dura, as sessões que são necessárias? Vai depender do tipo de alteração que esse paciente apresenta. Certo, e quais são os tipos de alteração que são mais comuns que a fono atua aí dentro da área da ortodontia? Na ortodontia a gente atua principalmente nos casos de maloclusões como mordida aberta, em que o fato do paciente não encaixar a mordida, não ter uma oclusão encaixada, fechada, faz com que ele interponha essa língua durante a fala e a deglutição principalmente. Mordida cruzada, que é quando a oclusão ela não encaixa da maneira que deveria, se encaixa de maneira cruzada, e aí normalmente ele tem uma mastigação preferencial ou unicamente realizada de um lado, e aí faz com que haja um crescimento facial inadequado, ou até mesmo o paciente tem uma função inadequada em decorrência dessa mordida cruzada. Ou seja, ele tem uma musculatura muito mais forte de um lado, que normalmente é o lado que ele mastiga, e o outro lado é a musculatura mais flácida, porque ele não realiza a função adequadamente. Então, a gente precisa equilibrar essa musculatura para ajudar a ortodontia a atuar mais rapidamente. Então, em alguns casos, como este de mordida cruzada e mordida aberta, a gente precisa atuar durante o tratamento ortodôntico, para que esse tratamento até tenha um tempo mais rápido de finalização, tá certo? E os riscos de recidiva sejam menores. Certo, então a fono ele atua nas partes moles, né? Na língua, na bochecha, nos lábios, onde mais? Isso, nas bochechas, nos lábios, na língua e nas funções estomatognáticas, tá? Além de equilibrar essa musculatura, a gente também trabalha na função. O paciente precisa finalizar um tratamento ortodôntico mastigando adequadamente, falando adequadamente, respirando adequadamente, tá certo? Uma outra área de atuação dentro da ortodontia é no ronco, tá? Que muitas vezes os pacientes usam aparelhos que favorecem o avanço mandibular para melhorar essa questão do ronco, e a gente atua também na musculatura para favorecer isso, e na própria respiração oral, que são aqueles pacientes que não respiram adequadamente pelo nariz, e aí tem a respiração pela boca ou nariz e boca, e a gente trabalha para que o paciente tenha uma respiração exclusivamente nasal, caso ele não tenha nenhuma obstrução mecânica, né, que atrapalhe, alguma obstrução anatômica que atrapalhe essa respiração nasal. Certo, Richelle, a gente falou de ortodontia, mas vocês também atuam em outras áreas aqui? Sim, a gente atua também na cirurgia, junto com o cirurgião, né? Nos casos de cirurgia ortognática, a gente trabalha a musculatura pré-operatoriamente e no pós-operatório. A gente trabalha em casos de enxertos ósseos e implante, fazendo a drenagem linfática do paciente após as cirurgias, até em casos de exodontias, às vezes vai retirar um terceiro molar, e aí às vezes é uma cirurgia que demora um pouco mais de tempo, o paciente cria um pouco mais de edema, e a gente faz o pós-operatório com a drenagem linfática.
Em casos de pacientes que foram cirurgiados em virtude de um trauma, a fono também pode atuar? Sim, nós atuamos normalmente, imediatamente ao trauma, seja trauma por arma de fogo, seja trauma por acidente automobilístico ou acidente de moto, seja por uma queda, né, às vezes uma fratura de mandíbula. Existem casos que a gente recebe até por uma exodontia, que é uma retirada do dente, e acidentalmente o cirurgião fratura a mandíbula do paciente, então a gente atua nesses casos com a drenagem linfática, com o reposicionamento da abertura de boca desse paciente, porque normalmente ele fica com a abertura de boca limitada, tanto de abertura quanto de lateralidade mandibular também, e restabelece a função desse paciente, que normalmente ele não vai poder mastigar inicialmente, dependendo do tipo da cirurgia, ele pode ficar com assimetria, ele pode ficar com fibrose devido à cirurgia que ele realizou. E aí a gente precisa estar interferindo, inclusive, nessa sutura. Então a gente também manipula o local dos pontos quando é preciso. Em cirurgia também tem a questão da bichectomia, que é exatamente nessa parte que você atua. A fono também tem utilidade para os pacientes que foram submetidos à bichectomia? Sim, na bichectomia a gente atua no dia da cirurgia ou no dia seguinte, já iniciando com a drenagem linfática, que é uma cirurgia em que o paciente vai ficar inchado. Então, com a drenagem linfática a gente consegue trazer os resultados muito mais rapidamente. O cirurgião ele diz que é em torno de 3 meses para aparecer o resultado. E fazendo a drenagem linfática imediato, a gente tem esse resultado muito antes. Uma outra coisa que a gente atua na bichectomia que pode acontecer é a parestesia de algum músculo da face. Porque em virtude da retirada da gordura da bola de Bichat, que é a própria bichectomia, o cirurgião durante o procedimento cirúrgico pode manipular algum nervo, lesionar algum nervo e aí o paciente ficar com alguma parestesia. O que é a parestesia? Dificuldade de movimento. Então ele pode ter dificuldade de fazer o cheiro ruim, de fazer um bico, de dar um sorriso, e esses movimentos estarem assimétricos no pós-cirúrgico de uma bichectomia. E aí a gente trabalha para restabelecer isso o quanto antes. Atua em criança também? Na odontopediatria a gente atua com os pacientes respiradores orais também, atua com os pacientes que estão fazendo uso de tratamento ortopédicos, que são os aparelhos móveis que interferem no crescimento facial do paciente, né, para que ele não precise futuramente fazer uma cirurgia ortognática. Nós atuamos também com pacientes que apresentam hábitos deletérios, como o uso da chupeta, chupar o dedo, chupar paninho, morder lábio. Então, são alguns hábitos que interferem no crescimento facial e na musculatura da face que a gente também atua nas crianças. E a gente estava conversando aqui antes, vocês vão ver aí as imagens, em casos de assimetria que, na verdade, não tem nenhuma relação com o dente, nem com o osso, e aí entra a fono para resolver e deixar o resultado final do tratamento perfeito, né, Jelly? Pois é, uma das nossas preocupações é essa estética facial. Então, a gente se preocupa muito se o paciente sai simétrico tanto do tratamento cirúrgico quanto do tratamento de ortodontia. Então, existem casos de assimetria de bochecha, onde o paciente mastiga muito mais de um lado do que do outro, e a gente procura fazer exercícios e manipulações para que essa bochecha fique simétrica, tá certo? É como se você fizesse um exercício só num braço, aquele braço vai ficar mais forte. O mesmo acontece com nossa bochecha. Além dessa mastigação predominantemente de um lado, trazer alterações também na articulação temporomandibular. E aí a gente precisa equilibrar essa musculatura também por esse motivo. Um outro caso de assimetria que é muito comum acontecer e que muitas vezes provocam erros de diagnóstico, seja na ortodontia, seja na cirurgia, é a assimetria de lábio. Existem pacientes que possuem um lábio muito mais alto do que o outro, né? Devido à força muscular de um lado ser mais forte do que o outro. E aí dá-se a impressão de que o arco dentário é torto. E muitas vezes não é. Muitas vezes é um hemilábio que é mais forte do que o outro e a gente precisa equilibrar isso daí. Tá certo? Então a gente faz exercícios para tonificar essa musculatura e exercícios para equilibrar também com relação ao movimento. Tá? Existem pacientes também que fazem, por exemplo, um bico e faz um bico mais para um lado do que para o outro, tá? E aí a gente também trabalha esse equilíbrio muscular. No caso de pacientes que colocam uma prótese, que muda muito, né? Vocês também atuam? A gente atua na musculatura, caso precise, e na função. Existem casos de pacientes que fazem uso da prótese
Mas aí tem dificuldade na fala, tem dificuldade na mastigação e aí a gente trabalha essas funções. Existem também pacientes que ficam mordendo muito o lábio ou mordendo a bochecha na hora da mastigação. Muitas vezes isso acontece por assimetria muscular e a gente trata de equilibrar essa musculatura para que o paciente não tenha esses incômodos nessa adaptação da prótese.